Fala pessoal, eu sou o Marco Aurélio TDJ e você está no meu canal. Quero te dar as boas-vindas e por aqui eu compartilho sempre conteúdo de Excel, Power BI, produtividade e agilidade. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Excel, como você gera aí os seus filtros dinâmicos ou as famosas segmentações de dados, que ajuda na hora de você filtrar tabelas e ter respostas mais objetivas quando está se tratando com grandes listas ou até mesmo tabelas propriamente ditas. Também vamos falar um pouco sobre intervalo e tabela, que normalmente no mercado o pessoal confunde bastante. E eu quero te mostrar agora como é que você sai de um filtro comum lá no seu intervalo ou na sua tabela para um filtro dinâmico, as famosas segmentações de dados. Vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Falar agora sobre filtros dinâmicos ou a famosa segmentação de dados. Então, olha só, nós normalmente partimos de um intervalo, tá? E daí nós transformamos isso em uma tabela, da tabela os filtros dinâmicos, tá? Então, olha só, eu tenho aqui esse intervalo e se eu personalizar isso aqui, eu gosto de grifar bem isso, porque no mercado de trabalho o pessoal chama isso aqui, ó, eu formatei, coloquei uma grade, pronto, eu chamo isso aqui de tabela. Não é errado, mas para o Excel, isso aqui é um intervalo. Tabela é quando você seleciona todo o seu intervalo. Aí você pode fazer isso clicando aqui na primeira célula e depois Ctrl mais T, Ctrl T, depois vem aqui, ó, formatar como tabela. Ele vai perguntar se tem cabeçalho, sim, tem, é a primeira linha, dou OK. E olha só, o intervalo é justamente essa esse essa distância, né, entre A1 até aqui, ó, F31, tá? Se eu clicar aqui em redimensionar a tabela, observem que ele vai estar mostrando aqui o intervalo. Você pode aumentar esse intervalo. Dentre as N vantagens de se utilizar uma tabela, uma outra vantagem é que se você adiciona uma informação logo abaixo, ele já entende que faz parte da tabela. Assim como também, se você escrever algo ao lado, por exemplo, eu vou executar aqui uma operação. Vou somar aqui essas duas colunas. Ele vai e replica para todas as linhas, porque entende que é uma relação matricial. Tudo que está para a linha está para a coluna e vice-versa. Dito isso, deixa eu voltar aqui. Transformei em tabela, tá aqui na sua tabela. Quando você clica fora da tabela, né, se ainda você ficar com alguma dúvida, se é um intervalo ou se é uma tabela, observe aqui o canto, vai mostrar esse triângulozinho aqui, ó, logo abaixo. E aí, se você clicar e arrastar, ele vai aumentar esse intervalo, né, mecanicamente, que a gente acabou de fazer. E observem que, quando vocês clicam aqui dentro, aparece essa aba aqui em cima, ó, Design de tabela, onde vocês irão personalizar a sua tabela. Então, nesse caso aqui, o Excel entende isso aqui como uma tabela, tá? Se você não quiser mais como tabela, você vai clicar aqui, ó, Design de tabela, converter em intervalo. Sim. E aí ele converteu para intervalo, muito embora tenha todas as características de uma tabela aqui do Excel. Você clica fora, clica dentro, e agora eu garanto para vocês que isso aqui é um intervalo. Vamos fazer aqui a prova dos 9. Vou somar novamente essa coluna mais essa, e olha só, não aconteceu nada. Isso é um comportamento de intervalos, é bem típico. Novamente, vou clicar aqui, Ctrl T, e vou formatar como tabela, para que transforme uma tabela para mim. Tem cabeçalho sim, ok. Está aqui nossa tabela montada. Observem que agora vai aparecer para a gente uma coisinha chamada segmentação de dados. E observe o seguinte, tanto para o intervalo como para a tabela, vocês possuem filtros, que são essa setinha aqui, ó, ela é representada por essa setinha aqui. Quando você clica, ele vai pegar os valores sem repetição dessa coluna e vai dispor para você, para que você consiga filtrar, selecionando apenas um deles, ou todos eles, ou a maioria deles, enfim. Essa seleção fica muito presa àquilo que você quer fazer, àquilo que você quer de filtro. E isso acontece tanto aqui na tabela, né? Assim que você formata, ele já ativa os filtros. E quando você tem um intervalo, você precisa ativar. Para ativar o filtro, você vai selecionar o seu cabeçalho e vai
dá um Ctrl Shift L e aí ele vai ativar para você o filtro. Nesse caso aqui, nós estamos falando de filtros dinâmicos ou segmentações de dados, que é o quê? É você criar aquele botãozinho para quando você clicar, ele filtrar a sua tabela. E isso ajuda bastante quem trabalha, por exemplo, no comercial, quem trabalha em logística, quem faz acompanhamento de projetos, principalmente para fazer lá o acompanhamento por status. Clica em um determinado status e ele vai filtrar toda a tabela para você. Então, imagina, aqui eu tenho uma lista com 30 linhas. Mas imagine que você trabalha aí com, por exemplo, um controle de estoque, por exemplo. Um controle de peças fabricadas. Isso aqui vai para mais de 1.000 linhas. Então, é muito cansativo e você aumenta demais a chance de errar na hora da sua análise. Para que isso não aconteça, a gente já converteu o intervalo em tabela e agora eu vou clicar aqui, ó. Clico na minha tabela. Bom, e antes de mais nada, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, clica no curtir, envia isso para o máximo de pessoas que você conhece e que compartilham dessa mesma dúvida. Por que não ajudar? Por que não compartilhar e fazer do conhecimento acessível a todos? Design de tabela, depois inserir segmentação de dados. O que foi que ele fez? Ele criou aqui para a gente ele trouxe uma caixinha com todos os títulos do cabeçalho, tá? É o que a gente chama aí de entidades, tá? Na análise de dados, isso aqui são as entidades e tudo que está dentro dessas entidades são os seus atributos. Então, o atributo do ID é o grupo 1 ou o grupo 2. O atributo de produto da entidade produto, são produto A, B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. Todos os produtos que tem referente a essa coluna. Tá? Então, feito isso, vocês irão selecionar uma dessas caixas. Quando vocês batem um olho numa tabela como essa, o que é que você tem que avaliar? Qual é a informação final que você precisa? E aí você já de cara consegue extrair alguns insights. Por exemplo, aqui eu percebi que tem dois grupos. Então eu consigo reduzir, né, eu consigo segmentar, né, filtrar essa minha tabela pelo ID. Como também eu consigo fazer por grupo, pelo produto, só que produto vai ficar um tanto pulverizado, assim como categoria. Eu vou pegar aqui ID e categoria. Marquei as duas caixinhas, dou um OK. E ele vai criar para a gente ó, esses dois vetores. Vou clicar fora, clico, arrasto e consigo posicionar. Por isso que eu chamei isso aqui de vetores. Porque você consegue clicar e arrastar. Ele não está limitado à célula. Por exemplo, para que eu movimente uma célula, eu preciso clicar aqui ó, e arrastar dessa forma para que a informação vá. Nesse caso aqui de um vetor, é como se ele estivesse flutuando sobre a minha planilha. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui o primeiro teste. Vou filtrar o grupo 1. Olha só, ele pegou aqui e segmentou tudo que é do grupo 1. Grupo 2. Viu como ficou mais simples? Com apenas um clique em um botão, você conseguiu segmentar toda uma tabela. Agora eu quero o grupo 2 e somente alimentos. E ele vai te dar para você as quantidades, os valores, preço de venda unitário, aquilo que tiver na sua tabela. Vestuário agora. Agora eu quero saber o grupo 1. E assim por diante. Para desfazer os filtros, você pode clicar aqui, ó, nesse filtro com X e ele vai limpar a sua tabela. Qual é uma prática bem bacana? É que normalmente nós fazemos o quê? Nós inserimos uma linha aqui acima. Isso aqui já vai dica bônus desse vídeo para fechar, tá? Foi uma dúvida um dos nossos inscritos aqui do canal, mandou para a gente e a gente preparou esse vídeo aqui. Então, olha só, como bônus para vocês, para ajudar na sua apresentação de dados, vocês vão clicar aqui em exibir, vão remover as linhas de grade, né, para poder poluir menos a sua tela. Joga aqui para cima, ó, aumenta esse espaço aqui da primeira linha. Eu recomendo até que vocês façam na segunda, né? Joga isso aqui para baixo, insere aqui mais uma linha. Fecha aqui um pouco, para ser o título de vocês. Lembra do storytelling. Você não precisa gastar muito tempo, mas precisa organizar a sua informação, porque tudo está baseado em uma narrativa acerca dos seus dados. Tá? E isso é muito importante. Vou jogar aqui para cima. Olha só. Parece que eu só tenho uma opção de edição aqui, desse segmentação, né? Mas não.
Se eu clicar aqui, ó, em segmentação, depois de selecionar a minha segmentação, eu posso, por exemplo, quebrar isso em botões na horizontal. Então, eu clico aqui em coluna e aumento a quantidade. E olha só, ele quebrou aqui para a gente em mais de um botão. Eu vou ajustar isso aqui para cá. Vou fazer o mesmo aqui com o grupo 2. Selecionei. Colunas número 2. Para aqui. Para que a gente consiga ter uma visão mais limpa dos nossos dados. Assim também com mais segmentações. E poder fazer esse ajuste aqui, tá? Vou fazer aqui tanto mecânico. Mas olha só. Uma coisa que é bem frequente, tá? Na hora de você alinhar esses vetores aqui, outra dica bônus aí para você. Olha só. Você pode ficar fazendo isso aqui no olho, mas vai dar muito trabalho. É melhor que você selecione os objetos que você quer. Coloca aqui, ó, alinhar. Eu quero eles alinhados ao meio. Ou seja, vai ser traçado uma linha no meio dos objetos e eles vão ficar equidistantes a partir da sua linha de centro. Mas observem que aqui, ó, uma caixa está maior que a outra. Então, você pode clicar aqui, pegar aqui a altura, ó, 2,06, 7,06. Vem aqui, 2,06. E a largura eu vou deixar, porque essa aqui é maior mesmo. Ela é mais larga, mas não mais alta. Isso aqui é uma forma de você ganhar agilidade na hora de fazer as suas edições. Aqui no seu título, nesse caso, você pode mesclar. Eu sempre gosto também de frisar que a mescla de célula precisa ser usada com muita cautela, porque para análise de dados isso é um veneno, tá? Então, muita atenção com a mescla de células. Feito isso, ó, dou aqui um título: segmentações de dados, planilha teste. Tá aqui, coloquei, aumentei aqui nosso título, negrito, e vou lá. Tá aqui pronto o nosso relatório usando filtros dinâmicos ou como a gente costuma chamar também, segmentações de dados. E aí, ó, eu posso clicar aqui, ó, e vou ter uma visão bem melhor para apresentar numa reunião ou até para a minha equipe, né, as suas equipes, tá? Isso vale também, pessoal, mais um bônus, tá? Terceiro bônus aqui desse vídeo. Isso também vale para gráficos. E aí eu recomendo você acessar o nosso próximo vídeo falando sobre tabelas dinâmicas e filtros dinâmicos. E aí você vai entender o porquê isso aqui ajuda bastante na hora de criar relatórios, que é a cama para montar um dashboard. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. E se ficou em alguma dúvida, manda aqui pra gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Se esse vídeo te ajudou, compartilha. E se ficou ainda alguma dúvida, manda aqui pra gente. Vai ser um prazer responder e criar um novo vídeo para sanar essa dúvida. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.